Olá, eu sou o Dimas, aluno da FATEC Campinas, onde eu curso ADS no quinto semestre, e eu estou aqui para mostrar para vocês o meu projeto de TG. O tema do meu TG é a criação de um gerador de horário escolar, que é aquele software onde você entra com os dados referentes a professores, disciplinas e salas e você tem uma tabela de horários, como a gente vai ver uns exemplos daqui a pouco. Por que que eu escolhi esse problema, né? Por que eu escolhi esse tema? Primeira coisa, que esse tema tem um impacto bastante grande e eu sei disso porque eu já trabalhei, já confeccionei o horário escolar na ETEC Bento Quirino, onde eu sou professor, e eu sei da dificuldade. A maneira de resolver o problema torna esse problema um problema desafiador, ele não é um problema simples. Ele tem impacto, entre outras coisas, porque é um problema que existe na maioria das escolas. E quanto mais professores e salas de aula, classes, a escola tem, mais desafiador se torna o problema pela sua complexidade. Qual que é a minha expectativa com a confecção desse software? É que quando os horários sejam gerados, eles sejam gerados com poucos ou nenhum erros. Né? É comum haver erros na geração de horário. Um exemplo clássico é quando você está confeccionando o horário manualmente, você alocar o mesmo professor em duas salas diferentes no mesmo horário. Isso é um problema que é bastante comum quando você gera o horário na mão. Além disso, eu quero fazer uma otimização de recursos. Primeiro, criar um horário mais ajustado à demanda dos professores e alunos. Segundo, e talvez na questão de otimização de recursos, talvez esse seja o principal item, aproveitar os dados de entrada de outros sistemas que as escolas já têm. É muito comum que os softwares que existam, todas as informações tenham que ser digitadas manualmente, ou reconfiguradas, ou feitas de maneira diferente. A minha ideia é falar com as ETECs e FATECs e utilizar. No caso das ETECs, a entrada é padrão. Já existem planilhas que essas entradas facilitam. No caso das FATECs, talvez tenha que ser feito uma a uma, mas também existem entradas padronizadas pelo Centro Paula Souza. E depois, por último, né, em termos de recurso, possibilitar uma geração de saída customizável, que as escolas possam trabalhar e gerar essas saídas da maneira que elas consideram mais adequadas, com o formato, com as cores, com a visualização mais adequada do ponto de vista do usuário. Quanto às metodologias a serem utilizadas, a metodologia para entrada de dados deve ser feita com upload das informações disponíveis em outros sistemas, utilizando VBA ou Python ou Java para fazer esse upload. Um dado que é individual e que não é possível fazer um upload aproveitando informações já existentes é a disponibilidade. Para isso, os professores deverão informar num site que deve ser desenvolvido utilizando o framework Laravel com PHP. Desse modo, a gente tem um site seguro para entrada de dados e possível de fazer com uma interatividade bem legal. Já para a geração do horário em si, ou seja, pegar os dados de entrada e gerar o horário, a gente vai fazer utilizando um tipo de algoritmo probabilístico que, dentro dos algoritmos probabilísticos, existe uma divisão que chama-se algoritmos evolutivos. Dentro dos evolutivos, a gente vai pegar um tipo específico que é o algoritmo genético. Essa é uma solução que permite resolver um problema que, se fosse resolver com força bruta, seria excessivamente demorado para se resolver, mesmo com um computador extremamente potente. A parte final do software, que são as saídas de dados, a metodologia utilizada vai ser através de utilização de Python ou mesmo PHP, isso ainda pode estar para ser definido, mas a saída final vai ter dois tipos de saída, ou em PDF
para impressão ou visualização em tela, ou a geração de planilhas eletrônicas personalizáveis pelos usuários, que a gente pretende fornecer algumas ferramentas desenvolvidas em VBA, de modo que o usuário possa interagir com uma planilha já pronta e ter uma facilidade de melhorar ela, se ele não quiser melhorar utilizando os recursos padronizados das planilhas eletrônicas. Dentro das saídas personalizadas, eu vou mostrar duas saídas. Essa é a saída padrão utilizada pela ETEC Bento Quirino. Vocês podem ver que ela é uma planilha bastante visual. Essa é a saída da FATEC Campinas, que já tem outra cara. Essa saída é gerada, o horário é gerado por um software que existe e todas as informações são transpostas por digitação para fazer a geração dessa saída. E essa é a saída de um software existente, que é utilizado hoje, entre outros lugares, pela ETEC Bento Quirino. Como vocês podem ver, a visualização dele não é customizada, ela é uma visualização com letras pequenas, ela tem alguns problemas na visualização e existe uma dificuldade para transcrever dessa saída em PDF para uma planilha, se você quiser. Finalmente, eu agradeço a atenção de quem assistiu essa apresentação pequena. Espero que me enviem algumas dúvidas, sugestões ou comentários e eu vou responder as dúvidas, procurar acatar sugestões e ouvir os comentários com bastante atenção. Até logo. Espero que eu possa, daqui a alguns meses, voltar apresentando para vocês o software plenamente funcional.